Olá, bom dia. Estamos aqui uma vez mais na Simplexos e hoje posso até dizer com a Simplexos. Com a Simplexos porquê? Porque a nossa convidada especial de hoje é a Mónica Branco, que é um dos rostos que está por trás de todo este projeto. Olá, Mónica, bom dia. Olá, bom dia. Então, conta-nos lá, quem é a Mónica? Ok, a Mónica, pronto, é a Mónica. Tenho 38 anos, ia dizer 39, mas não, ainda falta um bocadinho. Sou de Barroselas, vivo cá. E pronto, basicamente tenho os Então, meus Mónica, mas animais. então explica também a quem não te conhece, a quem também ainda não conhece a Simplexos, como é que a Mónica chegou aqui? Como é que chegou à Simplexos? Ok, é engraçado, como cheguei à Simplex é engraçado porque isto já vem de uma jornada mais para trás, já de empreendedorismo e tudo mais, então surgiu numa época onde eu estava já naquela de que, ok, isto do empreendedorismo há de chegar um dia, mas nem estava a pensar em nada. Tinha as minhas ideias, os meus planos, tudo muito escrito, muito planeado, e um dia recebi um telefonema que era aqui da menina Márcia e, e pronto, costuma-se dizer que quando nós às vezes não conseguimos chegar ao caminho que queremos ou ao objetivo que queremos, e neste caso vieram-me quase buscar a casa, que foi o teu caso, Mais ou esse menos. telefonema foi basicamente, e pronto, e depois de uma conversa percebemos que tínhamos muito em comum, Que partilhávamos que determinadas partilhávamos, não é? visões, não é? E começou esta jornada, esta aventura E boa, boa. novamente. É muito bem. Mónica, tu estás aqui na Simplexos como consultora, certo? Como consultora de bem-estar. Podes explicar um bocadinho mais sobre o que é isso de consultoria de bem-estar? O que é que as pessoas podem esperar num serviço como esse? Ok, a consultoria de bem-estar vem muito também de mudanças que eu tive que fazer na minha vida e decidi fazer. Eu até teria que as fazer, mas podia não ter decidido. Então decidi fazer determinadas mudanças. Isso obrigou-me a ir buscar todo o conhecimento adquirido até à data, mesmo formações de base, as minhas habilitações de base, que eu na altura não exercia exatamente Já agora, o qual é meu a tua curso. formação académica, Mónica? Eu sou engenheira biológica, Ok. mas na altura não estava, lá está, é muito voltado, ou pelo menos socialmente voltado, e a ideia com que nós saímos é de trabalhar para outra pessoa, não é? E, ou seria indústria, ou seja, o campo de emprego, no caso da engenharia biológica, é tão vasto que, felizmente, eu hoje entendo isso como felizmente, é tão vasto que eu ia mandando currículos, que tudo bem que havia um ou outro que aceitava, mas era tudo muito longe e eu estava naquela expectativa de, ok, eu vou encontrar aqui algo mais perto. O que é certo é que, entretanto, fui melhorando e tirando outras formações. Foi quando tirei o curso de Técnica Superior de Segurança do Trabalho e de formadora. E o que é certo é que, entretanto, estava a dar aulas e, de repente, nessa confusão toda de quando começa. É que é engraçado, que parece que quando começas ali a tomar uma atitude de ok, não dá por aqui, vou arranjar uma alternativa. E apareceu-me então. As coisas vão aparecendo, não é? Exato, e apareceu-me um trabalho na área da segurança ao trabalho e foi onde permaneci a maior parte do tempo que estive como empregada. E onde cresceste E muito onde cresci naturalmente, certo? imenso, imenso, aprendi imenso, mesmo muito. Talvez nunca pensei que eu já aplicava os conhecimentos do meu curso de base, é certo, mas não tão detalhado. Era algo que era uma mais-valia para o trabalho de técnica, sem dúvida, porque ao contactar com químicos, com riscos biológicos, com riscos físicos, tudo isso era uma área que, apesar de ter que estar em constante
pesquisa, E porque aquilo, claro, sim, porque cada área é uma área, eram áreas muito diferentes, desde construção, desde serviços, então tudo era muito diversificado e tinha que estudar muito, mas se não tivesse esta base, tenho a certeza que ia ser muito mais complicado, isso não há dúvida. E entretanto, nessas mudanças que estava a falar, peguei nisso, voltei a estudar, voltei a recolher-me e tive essa oportunidade de me poder recolher muito no autoconhecimento. E daí que surgiu então a consultoria, após mais ou menos 5, 6 anos, isto é um percurso que assim, a linha do tempo começa-me a perder. E nesse sentido, ao usar-me como cobaia, fui-me especializando também em mim, fui-me lendo em mim, fui experimentando e chegou um ponto que as pessoas também veem a tua mudança e vão-te perguntando e tu vais partilhando também o teu conhecimento e se calhar a tua experiência e o que fazes e pronto, chegou uma altura que eu, ok, se calhar faz todo sentido partilhar com as pessoas, daí a consultoria é um pouco dar-me um pouco de mim para ajudar se calhar a facilitar alguns caminhos ou seja, alias o teu conhecimento à tua experiência, à minha experiência, e elaboras propostas e elaboro propostas, claro que eu tenho as necessidades das pessoas. Exatamente, ou seja, a pessoa é que me vai no fundo ajudar a mim a entender o que eu posso ajudar a ela. Também tenho alguns equipamentos que me permitem fazer uma avaliação com mais pormenor também do bem-estar da pessoa. No fundo é um equipamento que me permite ler como é que está toda a biologia e no fundo o campo mais, nós chamamos o campo energético, que no fundo é o que acaba por ligar tanto a nível emocional como a nível físico, perceber o que é que se passa ali com o organismo da pessoa, mas sempre com a ajuda dessa pessoa, porque e era isso que eu também te queria perguntar, Mónica. O termo consultoria é um pouco vasto, não é? É um pouco vasto. A pergunta que eu te queria fazer é, eu suponho que tu devas atuar em várias áreas, correto? Em que áreas é que tu podes intervir para ajudar as pessoas? Por exemplo, numa consultoria mais pessoal, possivelmente estará o tal bem-estar, vai estar muito associado à alimentação. E quando eu falo aqui uma alimentação, não estou a falar só uma alimentação onde nós ingerimos alimentos, mas tudo aquilo que nós ingerimos, seja a nível através das vias aéreas, não é? Nós respiramos, então o ar também é um alimento, certo? Exatamente. Sem o ar nós não sobrevivemos. Nós temos um sistema respiratório, temos um sistema digestivo, temos entradas no nosso corpo, que elas depois vão ser transformadas no nosso corpo e vão trazer os resultados também que vão ficar à vista, não é? O nosso físico vai mostrar muito também de como é que nós nos alimentamos. E quando falo de alimentação, neste caso a consultoria, posso ajudar na questão alimentar. Podemos detectar aqui situações ou até mesmo conversando com a pessoa, se eventualmente a pessoa já estiver na ideia de querer alterar alguma forma alimentar ou retirar algum alimento, mas sempre no sentido de que o que é que a pessoa quer, o que é que a pessoa pretende e dar também um conhecimento daquilo que ela pode mudar. Uma orientação, e isto acaba por ser um pouco conselheiro, acaba por ser um pouco até de motivador para que a pessoa entre nesse caminho. E pronto, como estava a dizer, a parte alimentar é a base de tudo. Sim. Depois seria... É também a tua grande paixão. É a minha grande paixão, porque acabei por perceber que através de como nos nutrimos a nível de alimentação, e isso vai mudar e vai nos transformar tanto a nível emocional, tanto a nível físico, porque apesar de nós acharmos que os alimentos é só porque ou emagrecemos ou engordamos, não faz mais do que isso, mas de todo que funciona assim. É uma área tão vasta que eu todos os dias acabo por me estudar, porque um alimento ou a falta de determinados alimentos, ou até mesmo, por exemplo, um exemplo real. Imaginemos que
hoje acordo e estou muito cansada, estou até triste, assim aqueles dias que quase como hoje, este tempo meio cinzento, e se calhar eu já olho para a minha base alimentar e penso, ok, hoje é um bom dia para comer raízes, para comer alimentos que venham da terra, porque eu preciso de força, porque estou cansada, os meus músculos estão cansados, então vou atacar aqui com os alimentos mais da terra. E a mesma coisa se fosse para serenar, por exemplo, se eu acordasse assim muito agitada, ou os dias estou muito agitada, se calhar preciso de acalmar, ok, se calhar não comer tantas raízes e mesmo bebidas mais energéticas evitar, e alimentar mais de fruta, de alimentos assim mais à superfície da terra ou mais acima da terra, é quase como quanto mais para cima, menos pressão, menos, assim, e vou trabalhando com esta, e lá está. Eu sou suspeita, mas acho essa abordagem super inovadora. É uma perspectiva que nós não estamos habituados a que as pessoas nos ofereçam, não é? Estamos habituados a que as pessoas tenham determinados objetivos muito concretos e se foquem numa perspectiva, Sim. numa forma de. Sim. E a riqueza do processo não é abrir a nossa mente, ouvir e ver se, e depois, claro, testar e experimentar, não é? Isso faz sentido para isso nós, faz não é? sentido para nós, não é? Pode fazer sentido para ti de tal e qual, Sim. para a pessoa que te venha consultar, não tanto assim, mas a própria pessoa tem que experimentar. Sim, correto? Daí a questão das consultas, porque eu podia pegar e só debitar a informação que a minha experiência, até podia, e claro que isto também vai acontecer, não é? Porque é bom partilharmos a nossa experiência para as pessoas também se identificarem com algum ponto ou fazer sentido para elas, mas a consultoria mais particular vem nesse sentido, porque cada pessoa é uma pessoa. Claro. E tem que ser algo muito personalizado. E não adianta, porque nós próprios às vezes nós queremos muito mudar, mas às vezes estamos meio que perdidos. Eu própria eu uso esta base, claro que eu vou depois aplicando também um bocadinho a minha essência, mas a base eu tive que consultar, eu bendita internet que me permitiu chegar Dá um vasto conhecimento, um conhecimento muito grande, com pessoas que já também elas próprias já começaram na sua jornada, e fui absorvendo e também sempre parando um minuto ou dois para perceber se realmente aquilo fazia sentido para mim, não é? Ok. Porque isto... Então, Mónica, se bem entendo, uma das áreas onde tu intervens será a parte alimentar, certo? Sim. Mas há mais alguma área em que tu possas ajudar? A questão dos alimentos, eu acabei por, à medida que ia implementando algumas mudanças, ia percebendo que, ok, agora se calhar está na altura de eu perceber o que é que eu inalo, que tipo desde perfumes, desde cremes, desde tudo aquilo que é absorvido pela minha pele. A nossa pele é porosa, então é uma forma de nos alimentarmos também, daí também às vezes ficarmos com alergias e irritações, o que é perfeitamente normal, até mesmo com plantas naturais, que foi aí que eu comecei a aplicar o meu conhecimento. Eu comecei a utilizar óleos essenciais, fui procurando marcas que eu me identificasse, até chegar a uma marca que para mim até hoje faz todo o sentido utilizá-la, porque eu andava à procura era de uma solução alternativa para quase aqueles SOS onde pronto, com uma ligeira dor de cabeça, ou então tenho o meu nariz se calhar entupido, não é? Que no fundo e tapa, e depois dá-me a cabeça. E então fui, ok, percebi que o limão dá para umas coisas, a hortelã-pimenta dá para outras, então como utilizava óleos 100% puros e já testados com grau terapêutico, eles estão mesmo certificados para isso, comecei uma jornada de, ok, eu agora vou-me alimentar, vou-me cuidar, porque era algo que eu não fazia, e vou-me cuidar também não só do que ingiro, não é, pela boca, mas sim pelo nariz, pela minha pele, e também a parte mais difícil, e foi quando entrei noutras áreas, que a parte também dos pensamentos. Não é? Como é que eu me alimento daqui para dentro? Está muito importante, claro. E que talvez considere que se a alimentação eu deduzo que seja a minha base e dali tudo muda, mas
não Tem que começar adianta. primeiro aqui, não é? Exato, porque não adianta, eu posso me alimentar muito bem, posso usar tudo natural, posso ter o exercício físico, tudo isto faz todo sentido que seja feito, mas se todos os dias na minha cabeça estiver ali alguma coisa que... Ser só fast food é complicado, não é? Ok, e então é preciso trabalhar aqui também para que depois esses alimentos também funcionem. Porque às Então, vezes... Mónica, eu entendo que tu aquilo que promoves com os teus serviços é o que tu promoves e o que a expectativa é de criar um equilíbrio. Exato. Ok. Porque, claro que aqui, o equilíbrio, nós também temos que nos habituar que para haver equilíbrio há desequilíbrio. E vamos andar sempre nisto. Não falei, mas é normal que há muita área que não vamos falar, claro, tudo, porque não haveria tempo e teríamos horas aqui a falar, mas esse equilíbrio também veio um pouco de eu entender que há algo mais, essa parte emocional do trabalhar. Foi aí que eu entrei numa jornada também de autodesenvolvimento, porque eu precisava de entender esta energia, porque eu vejo, isto é um pouco de engenheiro, uma pessoa vê, não digo de engenheiro porque eu desde pequena que sou um bocadinho assim, eu gosto de perceber como é que a mecânica funciona, tenho que abrir, eu já quando era pequenina eu ouviria, desmontava tudo para perceber como é que funcionava lá dentro. E o nosso corpo é uma máquina, no fundo, e ela produz calor, produz energia, e isso é cientificamente provado. Claro. E quando entrei nessa área é que eu percebi que, lá está, há muito mais aqui a falar. Além do que os olhos conseguem ver, sim, há outra parte que nós não vemos e também não nos é ensinado, certo, desde pequeninos a trabalhar. Lá está, o vento existe, nós só que não o vemos, não é? Mas ele existe, nós sabemos, nós sentimos na pele. E às vezes o acalmar e o começar a pôr a frequência mais baixa, mais serena, permite-nos identificar esses sinais que também o nosso corpo vai dar e que dá constantemente. E às vezes nós até sabemos que há ali um cutucar e até, pronto, eu hoje não tenho tempo, não vou, claro. Ou se estamos assim mais tristes, normalmente vamos fazer de tudo até sair de casa se for preciso para evitar sentir aquela tristeza. Senão, não, vamos andar, vamos falar, mas às vezes é preciso senti-la. Concordo perfeitamente. Não é às vezes, eu acredito mesmo que é sempre. Temos sempre que nos obrigar a sentir. No fundo, da mesma maneira que respeitamos quando estamos alegres e sentimos aquela alegria, é espetacular. Quando estamos tristes também é preciso sentir e perceber do que é que se passa. Temos que aceitar que em tudo há dois polos, não é? Exato. Há o bom, há o mau, há o triste, há o feliz, há o ânimo, há o desânimo e é perfeitamente normal. Isso faz parte de nós. Claro. Faz parte de nós. Um não existe sem o outro. Exatamente. Sim. Então, Mónica, desculpa, deixa-me só para tentar esclarecer as pessoas. Supondo que eu sou uma pessoa interessada nos teus serviços, como é que funciona? Chego ali na recepção, marco uma consulta contigo, certo? Exato. E depois, como é que avançamos? Depois fazemos, o início é sempre uma avaliação, e a partir dessa avaliação, há uma avaliação que não é feita efetivamente por mim, é um equipamento, é um software, e é certificado. Eu também tirei uma certificação para utilizar esse software. E há uma avaliação que depois há uma conversa com a pessoa que me procura para também ver se faz sentido aquilo que foi também avaliado. E depois, claro que há um conjunto de perguntas que eu também vou trabalhar com a pessoa para tentarmos chegar, ou para que a pessoa chegue a alguma conclusão, mas mais não seja, através dessa avaliação, a pessoa pode ganhar consciência de como o seu corpo está, como é que o seu circuito biológico está. Sei lá, por exemplo, um exemplo, eu lembro que a primeira vez que fiz a avaliação, eu tinha, para mim já não fazia muito sentido o ser cética sobre o assunto, porque
através lá está, do conhecimento, do pouco que tenho, porque isto é um mundo infinito, mas a quântica permitiu-me, no fundo, desmistificar e tirar alguns medos e tabus que, lá está, aquilo que não vemos, temos tendência a estranhar. Essa resistência. Exato. E quando fiz essa avaliação, um deles, no fundo, acaba por ser uma ressonância que é feita ao meu corpo todo. Gostei desse termo. É quase uma ressonância, assim, é incrível. E nesse deu na avaliação, dava o sono, estava a vermelho. Ou seja, a vermelho significava que estava mal. Tinha dormido mal. Ou seja, eu estava com falta de dormir. Falta de... O meu organismo precisava de dormir. E é verdade que... Era verdade que eu nesse dia tinha-me deitado tardíssimo e foi logo de manhã e, claro está, quando foi avaliar-me, além do sono, e é engraçado porque a falta de dormir automaticamente colocou-me a necessidade de beber água. Depois automaticamente já associa se há ali alguma interferência também com os meus rins, porque lá está, sono, mas estás a ver como tudo se vai interligar, aquilo no fundo. É que às vezes nós temos determinados sintomas e não temos real noção de tudo que está à volta daquele sintoma. Sim. Não é? É um processo. Claro que eu não vou dizer às pessoas que, ok, fazemos uma avaliação, podemos traçar um plano, juntamente com a pessoa, qual é a realidade dela, o que é que a pessoa quer fazer, se eventualmente estiver mesmo disposta a mudar, mas é um processo que leva o seu tempo. Porque eu estou nisto há 5 anos, mais numa limpeza do meu corpo, mais de, no fundo, tirar tudo o que era inflamatório. Foi a minha decisão, ir tirando tudo o que é inflamatório para o meu corpo. E é um processo, porque são anos e anos e anos que consumimos alimentos ou temos modos de vida que nos provocam essas inflamações, e depois até o corpo voltar a regenerar e voltar ao suposto normal, pode levar tempo. E a pessoa também tem que... O tal processo de autodesenvolvimento que é importante, que é termos paciência. Também. E isso funciona quase como o conceito de qualquer pessoa que queira o melhor para a sua vida. Vai testando o que lhe serve e o que não lhe serve e vai retirando da vida o que para ela não lhe serve. No fundo, o conceito também é esse, não é, Mónica? Exatamente. E diz uma coisa, na tua opinião, qual é o maior desafio que neste momento as pessoas em geral enfrentam relativamente ao seu bem-estar? Qual é a sua grande resistência? É difícil de responder, não é? É difícil de responder e eu própria houve mudanças e acho que vão ter sempre que haver mudanças. Eu ainda quero fazer mudanças, que estou a sentir essa resistência. E às vezes eu penso, ok, nós sempre que queremos mudar, dá trabalho. Dá sempre trabalho, seja para o que for. Nem que seja para mudar um móvel de casa do sítio, vai dar trabalho. Vai haver necessidade de uma decisão, vai haver uma necessidade de um compromisso e de mãos à obra. E eu sinceramente, só posso falar por mim, claro, mas dos contactos que às vezes tenho, e depois colocando-me um pouco naquele lugar, porque lá estive também em algumas circunstâncias, noutras ainda tenho que descobrir também onde é que é o meu lugar, mas colocando-me no lugar das pessoas, eu percebi que às vezes quando imaginemos que estão-nos a falar de uma área ou fazem-nos uma pergunta e aquilo mexe. E normalmente mexe e há uma espécie de armadura, fecha-se, cria aquela minha armadura de combate e estou em modo de defesa. Então, nessa altura é que eu entendo que mudança nunca na vida. Até mesmo normalmente assim, não, isso não é para mim. Claro. E às vezes, até mesmo com a pessoa que nos está a dar ou a contar a sua experiência, ou até aquele conselho que é por amor, é aquela
compaixão de, olha, eu fiz assim, partilho contigo. E uma pessoa, é isso que eu noto, que é tal resistência à mudança, pelo trabalho que ela dá, o medo de mudar, o medo de ser... Mesmo em termos sociais, não é, Mónica? E eu agora tocaste no assunto que é isso mesmo. Foi difícil para mim a mudança? Foi. A parte que eu acho que acabou por custar mais e custa mais é a parte social. Porque quando, inevitavelmente, ao mudarmos, toda a gente que está ao nosso redor vai sofrer com essa mudança. E então é um pouco sofrer entre aspas, sofrer não é? entre aspas. E às vezes sofrer mesmo, porque essa mudança também vai mexer no nosso desenvolvimento pessoal. E às vezes as pessoas vão nos dizer palavras, ou vão ter comportamentos connosco que alguns agora eu já consigo estar ok com isso e entendo. Assim, às vezes as pessoas estão tão preocupadas connosco que aquilo não é a melhor forma de ir, não é o caminho certo, é como aos pais. Os pais, eles querem o melhor e às vezes não vais por aí porque vais-te magoar, mas uma pessoa às vezes tem que ir. E a parte social é muito complicada porque vai haver pessoas que vão desaparecer da nossa vida, há pessoas que se calhar vão fazer de tudo para que uma pessoa não continue aquela jornada. Então a nível alimentar, olha, uma grande dificuldade que eu penso que acaba por ser geral. Assim, eu não posso, por exemplo, no caso alimentar, vamos fazer uma mudança alimentar, isso vai ter que automaticamente acontecer em casa, não é? Claro. E qual é a maior resistência e a dificuldade? Cozinhar para ti e para os outros. Cozinhar para nós e para os outros. Ou então, eu vivo com os meus pais, não dá. Eu vivo, é complicado porque o meu marido não gosta disso, ou então o meu filho não gosta daquilo, e torna-se complicado porque nós aí estamos sempre a pensar no outro, a ver o outro. Mas quando nós decidimos... Tudo é possível. Tudo é possível, porque se for preciso fazer comida para dois pratos, faz-se 2 pratos, mas... Porque em determinadas circunstâncias também o fazemos, sim, não é? porque, por exemplo, a minha mãe às vezes fazia 2 pratos quando os meninos não gostavam da comida, ela fazia e fazia-se. Por isso, acho que a maior dificuldade aqui que eu noto é... É normal, nós estamos muito apegados àquilo que o outro pensa. Certo. E esse julgamento da nossa mudança de mas tu não eras assim, tu não fazias isso e agora fazes, o que é que se passou? Claro, é normal, nós estamos sempre em constante transformação e em constante mudança. Hoje pensamos algo e amanhã pensamos outra coisa. E ainda bem que assim é. E ainda bem que assim é. Nós somos pedras, estamos sempre no fundo a evoluir. O que fazia sentido há uns tempos, que não faz sentido agora. agora. E essa resistência maior, acho que isso. A maior dificuldade é social. Não é que a sociedade tenha culpa, porque nós é que temos que, ok, eu quero isto. Claro. E agora vou. E tem que estar, mas... é uma decisão. Sim, mas tem que ser aquela consciência de que quem está ao nosso redor, às vezes não é pode até não ser por mal, acredito perfeitamente, mas vai haver situações que nós damos um passo para a frente e depois queremos recuar. Mas também se for necessário recuar, para voltar a ganhar força para caminhar, também está tudo bem. Claro. Mas acho que a resistência isto aqui, eu encaro a vida em todas as suas vertentes e aspectos. Não há uma linha assim. Não é? Não há seres humanos perfeitos, não há caminhos perfeitos. Portanto, se tivermos que andar assim, andamos assim. Exato, e faz todo sentido. Faz todo sentido. No fundo é a base agora vai sempre, a minha base é muito energética e então tudo se movimenta em onda. As partículas movimentam e elas só deixam-se, salvo seja, tenho que ter cuidado aqui com as minhas palavras, que isto é quântico, é quem entende, e eu até costumo ter o meu caderninho de apoio, porque são termos que posso dizer o que eu não devo, mas a partícula define-se quando, no fundo, há um observador que eu vejo isso como somos nós. Há experiências, podem consultar na internet, a forma como se movimenta uma partícula, como é que ela imaginemos, a nossa vida é uma constante probabilidade,
tudo movimenta-se em onda, tudo. E quando nós olhamos, define-se algo. Ou seja, a partícula anda ali, tem várias probabilidades, mas quando se coloca a câmara para mostrar se de facto por onde é que ela passa, é que ela ganha e em vez de se movimentar em onda, ela vai ao sítio. Então claro que estou aqui a resumir algo que não é assim resumido, mas pesquisem na internet como é que funciona também essa partícula. E estou a falar da partícula porque nós também somos partículas. Um conjunto de bilhões. E no fundo está tudo conectado. E então nós também temos aqui a tal frequência que temos que aceitar que não é uma linha. Claro. Há uns tempos uma menina fez uma analogia que de facto faz certo, que é como a linha quando nós ligamos às máquinas no hospital e vê os nossos batimentos, eles estão a movimentar-se. Se eles não se movimentarem é muito mau sinal, não é? Estamos aí desta para melhor, não é? E é um pouco isso, a vida, e nada se movimenta em forma estática, linear, não é? Claro que se olharmos no mundo físico, nós vemos um comboio, ele está-se a movimentar assim. Mas se formos mesmo ao cerne, está a movimentar. Exatamente. Oh, Mónica, e enquanto essas são as dificuldades que tu notas na sociedade em geral, e tu, Mónica, enquanto consultora, que desafios é que tu enfrentas ou que achas que vais enfrentar? Talvez, e isto eu falo por mim novamente, que às vezes quando procuramos ajuda ou temos a tendência de esperar uma resposta daquele lado ou uma solução daquele lado, mas uma solução global, quase como se nós nem precisássemos de fazer nada. Eu posso dar um exemplo que é como uma vez, isto foi numa entrevista que vi na televisão, não faço ideia já quando foi, mas entrevistaram o jovem que é que ele gostava de ser, e ele queria ser futebolista, mas da forma, quando ele disse que queria ser futebolista, mas de certa maneira nunca ponderou o facto de, para ser futebolista, ele tinha que correr, ele tinha que ter cuidado com a alimentação. Se formos ver o exemplo do Cristiano Ronaldo, se olharmos bem assim, ok, não sei se quer ser jogador de futebol, porque isto, meu Deus, olha que vida que ele tem. E eu penso que é nessa questão que com o tempo acho que as pessoas também vão me conhecendo e vão percebendo também aquilo que eu lhes possa dar. Claro que eu estou aqui para ouvir, claro que eu estou aqui para ajudar, claro que eu estou aqui a partir do momento que eu senti que a pessoa quer, claro que vou partilhar aquilo que eu puder partilhar com aquela pessoa, como é óbvio, mas eu penso que a dificuldade possa partir por aí, talvez esperarem que eu possa... Uma solução milagrosa. Uma solução milagrosa. E que não precisa da intervenção da própria pessoa. Sim, não é? Porque eu própria era assim. Benditas pessoas que me ajudaram e santa paciência que ainda têm para mim, porque eu estava ali, pronto, desabafava tudo, as minhas indecisões e tudo, mas no fundo, quando era para avançar, eu quase que... Pronto, eu ficava contente por ir lá, mas depois em casa... Não havia uma autorresponsabilização, não é? Era. Todos os resultados da nossa vida só dependem de nós. E nem podemos estar à espera que seja o outro a intervir na nossa vida. Até porque, lá está, é uma dificuldade que possa ver e eu sentir que era... Às vezes eu ficava assim, ok, e ficava um bocado chateada, porque eles não diziam bem aquilo que eu queria ouvir, não é? Pois, normalmente eu falo como consumidora e agora já tenho outra perspectiva, mas a verdade é, tu vais a um oftalmologista e ele passa-te um remédio, ou uns óculos, ou umas lentes, e aquele problema fica ali mais ou menos sanado. Sim. Não é? E a pessoa em si não tem que fazer nada. Neste caso é completamente claro diferente. Que também se não usar os óculos como deve ser, claro, pode sempre decidir não comprar os óculos. Mas é isso mesmo. Há uma solução palpável, não é? E rápida, não é? Sim. E não exige muito esforço. Sim. Neste caso, exige, claro, todo o exige um esforço. Exige um esforço, uma dedicação, não é? Não,
não tanto em esforço, porque se Sim. for de coração é um trabalho, é um processo, Sim, não porque é? também quando falo, pronto, quando falei que não é fácil, mas é verdade que não é fácil. E eu acredito que nada no fundo é fácil, mas depende muito como nós encararmos a situação. Porque eu hoje posso dizer que de todos os tropeços e confusões que aconteceram, tudo isto tem uma razão de ser. Isto também veio, e posso partilhar assim, mais de forma muito resumida, mas isto veio tudo também a ver com um diagnóstico que me foi feito de uma doença autoimune, e a partir daí, apesar de eu já poder ter feito essa decisão mais cedo, foi ali. A partir daí foi ou é agora ou nunca mais é, ou então se calhar já não vou ter tempo, há esses medos todos. Mas hoje olho para trás e penso, uau, ainda bem que tive esse trabalho, ainda bem que me aconteceu isto, ainda bem que foi difícil, mas esse difícil, hoje olho para trás e não sei, já se consegue rir daquele aquele estado negro. De superação, epá, foi difícil, mas eu cheguei aqui, não é? E é um caminho, ainda há não mais é? caminho para percorrer, Sempre mas já cheguei até aqui. Sim, e também para levantar um bocadinho, lá está a tal alimentação dos pensamentos. É preciso cuidarmos de nós, falarmos melhor para nós e se calhar dizer assim, olha, parabéns, foi só um degrauzinho, mas este degrauzinho eu costumo dizer, Mónica, costumo dizer que nós devemos falar connosco como se nós fôssemos os nossos melhores amigos, não é? E às vezes nós somos os nossos piores inimigos. Inimigos, não é? Falamos para nós com uma autocrítica, um julgamento, não é? É isso mesmo. Olha, Mónica, e então, onde é que as pessoas podem encontrar a Mónica? Onde é que as pessoas podem consultar a Mónica? A Mónica, pronto, podem encontrar na Simplexos, podem ver, ou podem ir ao nosso site da Simplexos, tem lá contacto telefónico, tem contacto e-mail, também as nossas redes sociais. Claro que se for algo muito específico e que seja mesmo só comigo que queiram falar, quando enviarem um e-mail ou quando ligarem para cá, é mesmo fazer referência que pretendem mesmo comigo, e aí eu consigo agilizar depois também a minha agenda, o que é que posso, onde posso atender a pessoa e falar a tal parte personalizada. Atendes presencialmente e atendes online também. Exatamente, ou seja, presencialmente há uma avaliação que é ligeiramente diferente da avaliação online, porque lá está, a nível de equipamentos é difícil de chegar ao outro lado, pelo menos para já, mas a avaliação é feita igual, apenas são questões, é uma adaptação do equipamento e eu faço as questões e eu trabalho na mesma com a pessoa para perceber até onde ela quer chegar. E eu não falei, se me permites, Márcia, que com estas consultas também, quando eu vejo que há necessidade, ou até mesmo para quem só queira ter esta parte do serviço, que é uma técnica, que é a técnica Aromatouch, onde eu faço uma aplicação no corpo da pessoa, não é bem uma massagem, mas pronto, para todos entendermos, é uma espécie de massagem onde eu aplico óleos essenciais com grau terapêutico e a pessoa tem uma experiência também olha, não sei. De revitalidade. Revitalidade, isto volta e meia as palavras enrolam-se na minha língua, não vale a pena. A pessoa sai revigorada, é isso mesmo. E também, ou relaxada, também depende muito de como a pessoa vem, ok? E há essa técnica também que não falei, que sou certificada nessa aplicação. Isto é utilizado com óleos essenciais 100% puros. Neste caso eu estou a utilizar a marca doTERRA. Esta técnica foi desenvolvida pelo Dr. Hill da doTERRA, que eles têm uma equipa científica e uma equipa de médicos já a trabalhar com estes óleos. Desenvolveram esta técnica e fez todo sentido para mim. Eu neste momento não consigo aplicar a técnica a mim mesma porque é nas minhas costas, mas consigo aplicar a técnica também nas mãos, e só o facto de alguns exercícios que se fazem nas mãos conseguirmos, olha, posso dar um exemplo, às vezes
estou com uma dor muscular e às vezes utilizo um óleo essencial que eu sei que é para as dores musculares e às vezes só com a técnica de passar nas mãos, que também temos muitos pontos aqui nas nossas mãos e ajuda, por exemplo, a passar-me aqui esta dor que está. Claro que é uma dor que eu sei porque é que a tenho, tudo isto tem que ser tudo com calma, porque se for uma doença ou um problema de saúde grave é preciso haver ter aqui outro tipo de acompanhamento, outro também. acompanhamento, não é? Eu não vou fazer nada de que a pessoa também não tem que me orientar e informar do histórico também. Claro, até é bom agora levares a conversa para esse campo, porque que não confundam as coisas, não é? Sim. A Mónica não é médica, certo? Sim, eu não sou médica. Claro. E uma coisa não invalida a outra. Exatamente, claro. porque eu sei do meu. Claro que eu tenho a responsabilidade Claro. e só me coloco e predisponho a fazer algo porque eu tenho consciência também do meu conhecimento. Claro. Mas aquilo que não me compete, não me compete, exatamente. Claro. Porque manipulação até muito simples a nível muscular e o facto de eu usar óleos essenciais puros, eles também têm uma atuação. Então se a pessoa não me informar que, por exemplo, é hipertensa ou diabética ou algum problema mais específico que tenha, eu não vou saber se algum óleo possa causar interferência com a medicação, por exemplo. É mesmo uma avaliação total total para termos consciência, porque se as pessoas, imaginemos que são acompanhadas por mim durante uma pequena jornada, se eventualmente optarem por um pacote completo para facilitar até a nível do pagamento e assim, eu vou sempre introduzir gratuitamente esta técnica Aroma Touch, depois eu vejo consoante as consultas da pessoa e vou introduzindo a técnica. Claro, quem quiser experimentar a técnica individualmente, aí é uma questão de marcação, mas dentro destas consultas eu vou introduzir também esta técnica, se a pessoa também achar por bem, e isto é receptiva a isso, é um ponto gratuito também que faço nas consultas, sim. Muito bem, Mónica, foi um prazer estar aqui prazer foi meu. Contigo. O prazer foi meu. Obrigada. Se for do interesse, o vosso interesse, se for do vosso gosto, passar aqui pela Simplex ou então entrar em contato connosco através das nossas redes sociais, dos nossos e-mails, estejam à vontade, nós estamos aqui. Sim. Qualquer por vós e para vós. Por vós e para vós. Obrigada, parabéns.